Boa noite, irmãos. Nós estamos mais uma vez com o nosso culto de quinta-feira, nosso estudo bíblico. Nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus que esteja abençoando os nossos irmãos que estão enfermos. Esse é um pedido permanente. Nós temos a Dona Germa, Dona Delvira, Dona Ione, também Dona Nilza, Irmã Gesilda, orarmos pelas nossas irmãs, orarmos também por aqueles que estão afastados, nosso também pedido permanente para que Deus possa estar incomodando aqueles corações a estarem desejosos em voltar para a casa de Deus. Nós também temos o sogro do nosso irmão Reinaldo, orarmos pelo irmão Reinaldo, pela sua família, sua esposa, irmã Andresa, pelo seu papai que está hospitalizado ali em Teresópolis, que Deus possa estar abençoando ali o sogro do irmão Reinaldo. E também a sua sogra, que está em fase também de recuperação, que Deus possa também estar abençoando toda aquela família. Oremos também, irmãos, pelo retorno aos cultos no templo. Deus possa aí nos mostrar, possamos também sermos obedientes à voz de Deus, estarmos dispostos a obedecer à voz de Deus, né, e crer que Ele está no controle de todas as coisas. Também nós temos os aniversariantes, temos João, nosso irmão João Carlos, que Deus o possa estar abençoando, fez aniversário no último dia 28. Também nós temos a irmã Vanusa e o irmão João, que faz aniversário amanhã, dia 31. Deus possa também estar abençoando, aniversário de casamento. E nós temos também o Taylor, que fez aniversário também no dia 26, no último domingo, completou mais um ano de vida. Que Deus possa estar abençoando também o irmão Taylor. Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos por mais um momento de estudo da Tua Palavra, que possamos falar aquilo que é da Tua vontade. Somos gratos também, ó Deus, pelos aniversariantes. Incluímos aqui o nosso irmão João, completou mais um ano de vida, abençoe Teu servo. Também aniversário de casamento do João e da Vanúzia, amanhã, dia 31, que o Senhor possa também estar abençoando plenamente aquele casal. Taylor também, ó Deus, pelo seu aniversário no dia 26, o Senhor possa estar conduzindo ele na Tua santa presença. Também incluímos, ó Deus, o sogro do irmão Reinaldo, que o Senhor possa também estar recuperando, dando força a ele, sustentando aquela vida, dando a ele saúde. Também a sua sogra, também na recuperação, cuidando dela, cuidando da irmã Andresa, abençoando, ó Deus, aquela família grandemente. Pedimos também, ó Deus, pela irmã Gesilda, por Dona Delvira, por Dona Ione, pela irmã Germa, por Dona Nilza, irmãs, ó Pai, que nós sempre temos orado. E pedimos a Tua direção, que o Senhor possa continuar fortalecendo as nossas irmãs. Abençoando também o retorno, ó Deus, aos trabalhos no templo. Que o Senhor esteja nos mostrando para fazer a Tua vontade. Que sejamos obedientes à Tua voz e que o Senhor também nos revele o que devemos e como devemos fazer. Que sejamos, ó Deus, submissos ao Teu querer. Pedimos pelos afastados, que o Senhor incomode o coração deles, a eles estarem em comunhão contigo. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo. Os irmãos sabem que o tema do nosso estudo é Más Lembranças, superando o seu passado. Nós estamos já estudando já há algumas semanas nesse estudo, nesse livreto. Os irmãos que adquiriram esse livreto podem abrir aí na página 13, que nós vamos continuar. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação, falando sobre as 3 marcas de uma lembrança redimida. Essas 3 marcas, baseado no texto, esse vai ser também o texto base de hoje. 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 12 ao 17. Então, abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 1, o versículo 12 ao 17. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério.
A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, na semana passada, nós fizemos apenas uma introdução dessas marcas de uma lembrança redimida. São 3. Hoje estaremos estudando a primeira marca. Mas aí nós acabamos de ler esse versículo, esse texto, e vamos recapitular o que nós falamos na semana passada, a respeito dessa passagem aqui. Paulo não esconde seu passado pecaminoso. Em vez disso, apresenta uma interpretação cristã dele. Ele não foge, evita ou esquece o seu passado. Ele o encara com as lentes de Deus. Jesus salva e transforma até grandes pecadores como Paulo, e Deus é exaltado no processo. Quando Paulo vê seu passado através de lentes do Evangelho, centradas em Cristo, sua vida se caracteriza por um arrependimento profundo, elevada gratidão e ampla eficácia em ajudar outros. Então o apóstolo Paulo ele não se envergonha do passado dele. Ele fala que foi um homem miserável, ele fala que foi um homem perseguidor, insolente, blasfemo, mas Deus teve misericórdia dele. Deus teve, então, cuidado dele, porque sabia que ele fazia aquilo na ignorância e também na incredulidade. E aí a graça de Cristo transbordou o apóstolo Paulo e fez dele um homem amável, fez dele um homem evangelista, fez dele um homem comprometido com a palavra de Deus. Então as 3 marcas que nós vamos estar meditando aqui durante 3 semanas será essa: arrependimento profundo, elevada gratidão e ampla eficácia em ajudar outros, né? Então, a primeira marca é arrependimento profundo. Vamos ler um pouquinho aqui, né, o comentário do nosso autor. Encarar honestamente a feiura dos seus fracassos passados aprofunda o seu arrependimento. Então, o autor diz que você encarar no sentido de você reconhecer o seu fracasso, reconhecer que você errou, que você pecou, que você às vezes fez muitas coisas que desagradou a Deus, facilita e aprofunda o nosso arrependimento. Ou seja, você encarar, dizer assim, não, realmente eu falhei, realmente eu errei, realmente eu era uma pessoa blasfema, eu era um perseguidor do Evangelho, eu era uma pessoa que não acreditava em Cristo. E aí depois você, dessa mesma pessoa, você ouve que Deus, ele transformou através da graça de Cristo, ele fez grandes mudanças na minha vida. Isso é maravilhoso. Então, a primeira marca de uma lembrança redimida, ou seja, transformada, é o arrependimento profundo. Não tem como nós superarmos o nosso passado se nós não reconhecermos os erros que nós tivemos. Não tem como nós vencermos as más lembranças lá do passado se nós realmente não encararmos ela com um profundo arrependimento e dizer, realmente eu errei, eu vacilei, mas Deus transformou a minha vida. Esse texto, irmãos, de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 17, ele é fantástico, porque ele mostra para nós um homem
que escreveu 13 epístolas, né? Um homem que escreveu para várias igrejas, testemunhou do Evangelho, e ele não tem vergonha de dizer quem ele era. Ele disse isso, ele escreve na carta do apóstolo Paulo. Ele não teve vergonha em dizer quem ele era. Ele mostra, eu fui blasfemo, eu persegui os crentes e também fui insolente. Ou seja, eu causei muitos males. Mas pela misericórdia de Deus, Deus me achou, Deus, ele transformou a minha vida. Né? E ele diz que, olha, eu fazia isso na minha ignorância, na minha incredulidade, mas fazia. Mas Deus, então, teve compaixão de mim e transformou a minha vida. Qual o valor de se estar consciente dos seus antigos pecados? Por um lado, isso direciona a buscar reconciliação e restituição com aqueles que você maltratou, se você ainda não fez. Talvez certos pecados o persigam simplesmente por não terem sido resolvidos. Exatamente. Achei muito interessante essa questão quando ele fala aqui qual o valor de se estar consciente dos seus antigos pecados. Você procurou a reconciliação? Você procurou restituir essas questões a quem você maltratou, a quem você fez mal? Se você procurou fazer isso, já houve então um crescimento espiritual na sua vida. Mas se aquelas lembranças lá do passado, elas ficam ainda castigando você, talvez foi porque você ainda não resolveu aquelas questões lá do passado. Então aqui ele esclarece isso. Ele dizendo, olha, as más lembranças, você pode superar elas com o perdão, com a reconciliação. As más lembranças, você pode vencer ela com o poder de Deus, é claro, mas também através da sua atitude, da restituição, da reconciliação, do perdão. Mas se Deus está pronto para te ajudar, mas a sua conduta ainda é de ficar na defensiva, é de ficar ainda, deixar para lá, é melhor esquecer, e não procurar um ajuste, não procurar uma solução, é claro que essas más lembranças irão te acompanhar por muitos e muitos anos, prejudicando então a sua vida. Aqui ele fala de uma experiência, o nome fictício, né, põe aqui o nome da escrito Sandra, diz o seguinte: o relacionamento de Sandra com sua mãe demonstrava isso. Por 20 anos, Sandra lutou diariamente com a culpa por ter maltratado sua mãe. Tudo começou quando ela rejeitou rudemente o conselho sensato de sua mãe quanto à escolha de faculdade, carreira e casamento. Tentativas posteriores de reconstruir o relacionamento falharam e a culpa de Sandra aumentou. Não posso acreditar o quão cabeça dura eu era. Só quando Sandra se arrependeu e buscou o perdão da sua mãe, sua luta cessou e as más lembranças, por sua vez, aos poucos se apagaram. Então aqui é uma experiência que aconteceu com a Sandra, o nome aqui é fictício, né? Aonde a sua mãe sempre procurou aqui ajudá-la, orientar ela com relação à escolha de faculdade, carreira, conselhos também no casamento, e ela sempre, de maneira muito rude, rejeitou todos os conselhos de sua mãe quanto a essas escolhas. E isso causou muitos males para ela. E ela diz que só depois de 20 anos, quando ela se arrependeu e buscou o perdão então da sua mãe, é que a sua luta cessou. Então, quantas pessoas, irmãos, que estão às vezes se debatendo por causa de muitas situações do passado, que não houve perdão, não houve uma reconciliação, não houve aí uma solução para aquele problema, e essa pessoa então, ela foi se debatendo, foi minando a cada dia. Olha que demorou 20 anos. 20 anos. E ali a mãe tentando orientar ela, e ela rudemente sempre questionando a mãe, desobedecendo a mãe. O autor usa aqui um verbo, maltratando sua mãe. E depois ela diz, puxa vida, como é que eu fui tão cabeça dura que eu não pude entender que minha mãe queria o melhor para mim, né?
E muitas vezes é isso, a gente, por ser imaturo demais, a gente não consegue compreender que os pais querem o melhor para nós, né? Para nós filhos. E aí então ela foi lá, se reconciliou com a sua mãe, buscou o perdão da sua mãe e também se arrependeu. Depois sim do arrependimento profundo, depois sim de buscar o perdão da sua mamãe, é que a luta então passou, é que a luta cessou. Exatamente isso. Parece que quando a gente tem o perdão de Deus, que nós sempre temos, e buscamos também o perdão daquela pessoa, e também nos arrependemos de alguma situação que nós cometemos, tiramos aquela bagagem dos nossos ombros, que às vezes a gente estava carregando sem necessidade. Então a primeira marca de uma lembrança redimida, restaurada, transformada, é o perdão, é o arrependimento profundo. A gente percebe isso lá em José, aquele texto básico que nós lemos lá de Gênesis 50, né? Quando depois os irmãos de José aparecem e aí começa a conversar com José, e aí José disse, olha, aquele mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bem. Então ali ele perdoou os seus irmãos, mesmo em Gênesis 45 já viu o perdão de José. Mas ali ele ainda mais uma vez ele diz que perdoou os seus irmãos, né, mostrando então o perdão, e também ele ali se encontra leve em virtude que ele não carregava mais aquela mágoa dos irmãos, aquela raiva dos irmãos, aquela ira dos irmãos, ele não carregava mais. Então isso ajudou a ele a ser uma pessoa mais leve. Então se nós queremos superar as más lembranças do passado e transformar elas, não esquecer, mas transformar elas em bem, a primeira marca é se arrepender profundamente daquilo que nós cometemos ou perdoarmos aquele que nos cometeu alguma coisa, né? Porque você pode pensar assim, pastor, mas eu sou vítima no caso. Eu fui abusada, ou eu fui maltratada, ou alguém me ofendeu, eu que fui ofendida. Enfim, então você perdoa, porque o perdão é remédio. O perdão traz leveza para a nossa caminhada com Cristo e o perdão também nos fortalece emocionalmente e também nos impede das enfermidades físicas, né? Porque se eu ficar guardando no meu coração ódio, raiva, rancor, ira, mágoa, isso vai me trazer doenças físicas e também doenças emocionais. Estar consciente dos seus pecados também o torna mais sensível às novas tentações nas mesmas áreas. Com uma criança que se queima no fogão, você será mais cuidadoso na próxima vez, mais rápido em vigiar e orar quanto a esta fraqueza. A lembrança de sua maldade passada o deterá de repeti-la. Exatamente. Quando você está consciente do seu erro, está consciente das suas falhas, você se torna mais sensível, né, e vai ter mais sabedoria em como tomar as decisões, porque você sabe que você já errou naquela área. Então você vai ter aquela sensibilidade, aquela vigilância para não cair novamente. Porque se você cair novamente, é porque você não está arrependido. Agora, a pessoa arrependida, ela pode ser tentada novamente a cair naquela cilada. Mas se você se arrependeu profundamente, quando surgir alguma tentação ou alguma situação parecida anteriormente, você já vai ter mais sensibilidade e vai ter mais cuidado, porque você estará vigiando mais e também orando para que Deus te dê força naqueles momentos de fraqueza. O apóstolo Paulo fala que ele só obteve, então, a mudança dele pela misericórdia de Deus. Ele diz no versículo 13, a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e também na incredulidade. Ou seja, ele mostra aqui que foi através da misericórdia de Deus que Deus então transformou aquela má lembrança que ele tinha, aquele mau testemunho que ele tinha, em ser uma pessoa completamente
diferente. Então a má lembrança que ele teve nesse momento aqui, que o texto, foi uma forma de ele evangelizar, ele apresentar a beleza de Deus e também o poder de Deus para aquelas vidas que poderiam ser transformadas. Muitos iam pensar assim, mas Paulo, eu conhecia Paulo, que perseguia realmente os crentes, e agora ele é uma pessoa completamente diferente. Então ele diz aqui que foi Deus que mudou ele, que foi a graça salvadora que transformou ele. Eu também quero esse Deus, porque se fez isso com Paulo, eu também quero que faça também isso na minha vida. Então ele aproveitava esse momento, não só para reconhecer os seus pecados, mas também para a evangelização. A experiência que ele teve, né, também foi uma forma de ele evangelizar, de ele mostrar também o poder de Deus. Em Romanos 6, Paulo expande essa dinâmica, lembrando-nos da graça de Deus em Cristo. A união com Cristo crucificado e ressurreto nos garante ficha limpa e uma nova vida. No entanto, mesmo no curso desse encorajamento no Evangelho, Paulo se refere ao passado pecaminoso. Vamos abrir, irmãos, lá em Romanos 6, 21. O pastor vai estar lendo esse texto, Romanos capítulo 6, o versículo de número 21, que diz o seguinte: naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Então ele quer mostrar o seguinte aqui, que fruto que vocês colheram naquele tempo só trouxe então vergonha para vocês. Mas o apóstolo Paulo aqui lembra que através daquelas situações que eles estavam passando lá no passado por causa das perseguições e por causa também do pecado, o apóstolo Paulo ele esclarece e diz o seguinte: olha, o amor de Deus, a graça de Cristo foi tão grande para vocês e por vocês, que vocês eram assim e agora vocês estão dessa maneira. Olha o versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, vocês lembram o que vocês eram lá atrás? Pois é, se vocês permanecessem no que vocês eram lá atrás, aquilo ia gerar para vocês uma morte, a morte espiritual. Mas agora, vocês foram libertados do pecado, vocês agora foram transformados em servos de Deus, e agora o fruto de vocês, ou seja, a vida de vocês, o que vocês agora vão produzir, é para a santificação e, por fim, aí vem o resultado final, a vida eterna. Então o apóstolo Paulo ele não apaga aqui o passado das pessoas, né? Ele mostra, ele apresenta um passado tenebroso, mas mostra também que através da graça de Cristo nós somos redimidos. Através do arrependimento profundo, aquela marca lá negativa se torna então uma marca positiva pela misericórdia e pelo poder de Deus. João Calvino afirma que sobre esse versículo que apenas aqueles que aprenderam bem a serem seriamente insatisfeitos consigo mesmos e perturbados com a vergonha da sua depravação realmente entendem o evangelho cristão. Exatamente. O apóstolo Paulo, naquele texto lá que nós lemos de 1 Timóteo, ali ele reconhece o quanto que ele era mau. Ele diz que ele era o maior dos pecadores. Então, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, a nossa pequenez, as nossas falhas, aí nós estamos começando a caminhar com Jesus. Agora, quando a pessoa ela é soberba, ela é uma pessoa orgulhosa e ela não confessa os seus pecados, não confessa as suas falhas, ela ainda não entrou numa caminhada com Jesus. Nós só vamos começar a entrar numa caminhada com Cristo quando nós reconhecermos que nós somos pecadores, que nós falhamos, que nós erramos e que precisamos da misericórdia de Deus. Se eu ainda não tiver esse pensamento, meu querido amigo, irmão, me desculpa, mas você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Um dos encontros que nós devemos, uma das marcas para um verdadeiro encontro com Cristo é a nossa confissão de pecados.
É nós reconhecermos, então, que somos falhos, e somos miseráveis, e somos pecadores. Aí mesmo nessa carta do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala que ele é um homem miserável, miserável homem que sou. Ou seja, ele reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, os seus erros. E por isso que ele, então, foi um homem que agradou a Deus por também, não só isso, mas um dos motivos foi esse, de reconhecer, né, a grandeza de Deus e também declarar a necessidade que ele tinha em se relacionar com o Todo-Poderoso. O valor de tal lembrança é que ela evita o orgulho no homem. Nós até lemos o texto de 1 Timóteo 1,13, quando ele fala sobre essa questão de relembrar o passado, de relembrar ali as falhas que ele cometeu, mas ao mesmo tempo de ele relembrar as falhas que ele cometeu, ele também declara que a misericórdia de Deus fez ele dar a volta por cima. Né? A misericórdia de Deus fez ele vencer aquela dificuldade. Vem na minha cabeça agora o salmista quando fala: por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, o salmista ali, no Salmo 43, né, ele conseguiu vencer aquele abatimento, aquela depressão, porque ele esperou em Deus. Mas ele também, ao mesmo tempo, mostra para nós ali o que ele estava abatido, né? Ele estava frágil, ele estava triste. Então ele não teve vergonha de mostrar que ele estava passando por grandes tribulações. Ele não teve vergonha disso. Mas ele diz: eu vou continuar esperando em Deus, continuar confiando em Deus, que Deus vai me fortalecer e eu ainda vou louvar o Todo-Poderoso. Vamos abrir, irmãos, lá em Ezequiel, capítulo 36, os versículos 22 ao 32. É um textinho um pouquinho longo, mas eu gostaria de pensar com os irmãos nesse texto. Ezequiel, capítulo 36, os versículos 22 até o versículo 32. Ezequiel 36, versículos 22 ao 32. Eu vou ler aqui. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fosse. Aqui o profeta estava profetizando uma promessa de Deus para restaurar o povo de Israel. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Então, inúmeras promessas que Deus faz aqui para restaurar o povo de Israel. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa
dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Vamos ver o que o autor aqui comenta sobre esse texto. Deus promete salvar, purificar e abençoar seu povo. O resultado? Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações ímpias e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Longe de ser algo ruim, a vergonha piedosa é positiva. Então o que o profeta quer mostrar aqui? Olha, Deus quer fazer grandes coisas na vida de vocês. Deus quer restaurar o seu povo, quer restaurar Israel. Vai dar um coração novo, vai dar um espírito novo, vai tirar esse coração de pedra e vai dar um coração de carne. E aí vocês vão lembrar das falhas que vocês tiveram, dos maus caminhos que vocês caminharam, dos feitos que não foram bons. Terão nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então, quando a gente passa a ser um crente em Jesus Cristo, a gente às vezes pensa, puxa vida, mas que besteira que eu fiz naquela época. Olha quantas coisas que eu fiz na minha vida que entristeceu a Deus. Quantas pessoas que já conversaram comigo dizendo o seguinte: pastor, por que não tomei essa decisão de aceitar a Cristo antes? Porque quanto tempo que eu perdi fazendo coisas que não deveria fazer. Ou seja, ela está relembrando uma vergonha, mas de maneira positiva. Ela está relembrando uma situação, mas aquela situação fez com que ela pudesse observar a misericórdia de Deus, e Deus transformou aquela situação ruim em algo bom. A vergonha piedosa, ela é positiva. Porque o texto diz aqui: vocês vão lembrar dos vossos maus caminhos. Vocês vão lembrar dos feitos que vocês fizeram que não foram bons. Vocês terão nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e também das vossas abominações. Vocês vão lembrar. Após vocês terem um coração novo, um coração de carne, não mais um coração de pedra, vocês vão lembrar na mente de vocês o quanto que vocês fizeram de errado, mas isso vai servir de um aspecto positivo, vai ser bom para vocês, porque vocês vão ver e observar a misericórdia, Deus falando, a misericórdia que eu tive e o amor que eu tive por vocês. Então, nem sempre uma má lembrança, ela deve ser, então, ser lançada no mar, esquecer, apagar. Deus pode transformar, volto a dizer, aquela má lembrança em algo bom. Assim como ele fez com José, que teve uma má lembrança com seus irmãos, Deus transformou em algo bom. Assim como Paulo também relembra as suas experiências ruins, mas ele mostrou que Deus teve misericórdia dele, houve um arrependimento profundo por parte do apóstolo Paulo, e Deus então transformou em algo bom, porque era uma forma também de ele estar testemunhando da palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo e o profeta Ezequiel nos ensina? A lembrança apropriada e envergonhada dos nossos antigos pecados nos impedirá de repeti-los e nos ajudará a receber a graça salvadora de Deus. Quando relembramos nossos fracassos pelas lentes da misericórdia de Cristo, Deus produz em nós constante arrependimento e profunda humildade. É interessante quando ele fala essa questão de você relembrar os fracassos pela lente misericórdia de Cristo. Isso mostra que você não tem que ficar testemunhando aí das coisas feias e horrorosas que você cometeu no passado. Mas desde que você comente com a intenção de mostrar, não você mesmo, mas mostrar a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a força de Deus e principalmente o poder de Deus para que Deus seja glorificado, aí sim houve então um arrependimento e há então humildade da sua parte em apresentar. Você está mostrando para aquelas pessoas que as más lembranças, elas foram superadas não por mérito próprio, mas as más lembranças foram superadas
pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pela sua vida, por sua vida. Então aí sim, mas se você ficar propagando de forma pretensiosa, ou seja, de uma forma aonde você quer se orgulhar, se promover, aí não. Mas aí se você estiver apresentando as suas más lembranças e dizendo que você superou elas na misericórdia e no poder de Deus, você está então glorificando a Cristo. Você está exaltando a Cristo e humilhando-se diante da potente mão de Deus. Sem Jesus, eu sou o principal dos pecadores. O que você faz quando lembranças pecaminosas atacam sua mente? Reconheça diante de Deus seu pecado, sem justificativa. Agradeça a Ele por mais uma recordação do dano do pecado. Renove seu compromisso com a ajuda do Espírito de derrotar o pecado e trocá-lo por um comportamento e pensamento imitadores de Cristo. Irmãos, nós estamos encerrando aqui o nosso estudo e a primeira marca, então, de uma lembrança restaurada, transformada, redimida, é o arrependimento. Sem Cristo, nós iremos continuar sendo o principal dos pecadores. Com Cristo, nós continuaremos sendo pecadores, mas justificados pelo poder e pela graça de Cristo. Continuaremos pecando, mas sendo justificados. Ou seja, Cristo perdoou os nossos pecados. E ali, nele nós encontramos misericórdia. Como o apóstolo Paulo fala, mas obtive nele misericórdias. Então a sugestão que o autor aqui dá é: reconheça diante de Deus seu pecado sem justificativa. Ah, eu pequei, mas eu pequei porque, sem preposições. Eu pequei, eu errei, eu falhei. Senhor, peço perdão a Ti pelos meus erros. Senhor, peço perdão pelos meus pecados. Reconheça seu pecado diante de Deus sem justificativa. Agradeça a Ele por mais uma recordação do dano do pecado. Às vezes Ele faz você relembrar algumas situações para você ver, não os erros que você cometeu, mas para você ver que Deus te tirou daquele charco de lodo e firmou os seus pés numa rocha. O Salmo de número 40 fala sobre isso, que Deus nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo e firmou os nossos pés sobre uma rocha. O apóstolo Paulo, o salmista, irmãos, ele aqui reconhece, lá no Salmo 40, quem ele era e o que Deus fez na vida dele. Então aqui ele mostra arrependimento, mas também ele mostra a glória de Deus, a misericórdia e o poder de Deus sobre a vida dele. E ele diz aqui: renove seu compromisso com a ajuda do Espírito, de derrotar o pecado e trocá-lo por um comportamento e pensamento imitador de Cristo. Ou seja, renove sempre essa aliança com Cristo, através do Espírito Santo, para que Ele te dê então a direção, o conforto e o consolo necessário para que você caminhe com Cristo. Más lembranças, esse é o tema do nosso estudo, superando o seu passado. E a primeira marca para você superar o seu passado é você se arrepender profundamente das falhas que você teve e renovando essa aliança com Cristo, tendo o Espírito Santo como ajudador e como consolador da sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento, vamos terminar o nosso estudo pela graça de Deus? Pai de amor, nós somos gratos pelo teu cuidado, nós somos gratos, ó Deus, pela tua misericórdia. É a tua graça salvadora, é o teu amor incondicional e infinito que nos envolveu e aqui nós estamos para proclamar a tua palavra. Nos ajude, ó Deus, a fazer a tua vontade, que possamos reconhecer as nossas falhas. Se queremos superar o nosso passado, se queremos que as más lembranças possam ser transformadas, que possamos nos arrepender profundamente, confessar os nossos pecados diante de Ti, pedir perdão pelos nossos erros e manter, ó Deus, uma comunhão viva contigo. Nos ajude, ó Deus. O Senhor quer transformar o nosso coração. O Senhor quer fazer grandes mudanças em nossa vida.
Então, que nós possamos estar sensíveis à voz do teu Santo Espírito e obedecê-lo, para que tenhamos, então, uma vida que glorifique o teu nome. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.